o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro. É uma data promovida pelas Nações Unidas desde 1992, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos concernentes à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas. Em Muriaé, existe um trabalho para ajudar e lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Para falar sobre o assunto, está conosco o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na cidade de Muriaé, doutor Rondinelli Silva. Doutor Rondinelli, bem-vindo, bom dia, bom tê-lo conosco aqui na Mais Vida FM. Bom dia, pastor José Carlos, bom dia a todos os ouvintes da nossa Mais Vida FM. Agradecemos pela oportunidade de poder falar sobre a questão da pessoa com deficiência, né? Pessoas essas que sofrem grandes dificuldades no cotidiano, e gostaria de agradecer também a presença do nosso irmão Israel Dias e o nosso irmão Abraão, que veio nos acompanhando para poder fazer essa entrevista. Ok, só fazer o registro aqui do Abraão, nosso amigo, né? Está aí também acompanhando aí, né, o doutor nessa entrevista. Seja bem-vindo, viu, Abraão? Bom revê-lo. Pois é, doutor Rondinelli, essa data aí, né, que é uma data instituída pela ONU, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dela, né, e por que ela foi realmente escolhida. Então, a ONU, através dos seus mecanismos, né, de controles sociais, né, de melhoria do bem-estar da sociedade, ela vem ano após ano trazendo, através de seus seminários, através das suas reuniões, né, soluções para problemas de pessoas que enfrentam as mais diversas violências, né, ou carências, né. Nós temos dentro da própria ONU, né, um conselho que trata da pessoa com deficiência, né, e em 1992 a ONU estabeleceu que o dia 3 de dezembro seria a data a se memorar, né. A gente não trata como comemorar, porque não se comemora, né, uma deficiência. Verdade. Mas a memorar a pessoa com deficiência, e assim que se estabeleceu o dia 3 de dezembro como data, né, para poder se trabalhar, se conscientizar e promover, né, as políticas públicas em prol da pessoa com deficiência. Tá, embora o senhor tenha dito que não se comemora o dia do deficiente físico, né, de uma pessoa com deficiência, devemos memorar, mas eu pergunto, nós teríamos, assim, algo a comemorar? Tem acontecido coisas boas? Sim, perfeitamente. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Ele vem acontecendo devagar, né? E como todo trabalho de evolução que requer uma conscientização, né, maciça da sociedade, ou seja, de todos os cantos da sociedade, ele é um trabalho que ele vem acontecendo devagar, mas que ele tem alcançado, sim, alguns resultados dentro da nossa sociedade, né? E assim a gente continua o nosso trabalho na esperança de que algum dia nós possamos ter totalmente equalizada, né, as diferenças que tem entre pessoas com e as pessoas que não possuem deficiência. Ok, agora, doutor, qual é a maneira correta de se referir a alguma pessoa que tenha uma deficiência? E nos termos da lei, quem são as pessoas com deficiência? É uma questão muito comum, né? É muito comum a pessoa ficar um pouco constrangida na hora de se referir a uma pessoa com deficiência. O termo correto é pessoa com deficiência. Nós já tivemos, em tempos mais retrógrados, mais atrasados, né, pessoas ser tratadas com termos pejorativos, como aleijados, ou pessoa portadora com deficiência, mas não. Pela própria classe, né, pelas próprias pessoas com deficiência, conseguiram chegar a um comum acordo de entender que a pessoa é uma pessoa com deficiência, uma vez que ela não escolhe ter, né, essa condição. Então, o termo mais correto, né, para quem quiser se dirigir, né, a uma pessoa com deficiência, é simplesmente tratá-lo por pessoa com deficiência. Existem entidades que cuidam dos interesses da pessoa com deficiência em Muriaé? E se sim, quais são e quem elas representam? Então, pastor, nós temos aqui em Muriaé 4 entidades, Sim. né, que cuidam da pessoa com deficiência. Nós temos a APAI, essa dispensa apresentações, tem um trabalho belíssimo realizado no país todo. Né? Perfeito. Nós temos a CEASDEM, que é o Centro Integrado de Assistência Social do Deficiente em Muriaé. Essa entidade ela já tem 25 anos de existência, né, e pesa em favor dela o seu reconhecimento tanto municipal quanto estadual,
da sua utilidade pública, né? Então, ela vem atuando há muitos anos, né, nessa seara. Nós temos a Associação de Surdos de Muriaé. Essa associação tem realizado um trabalho belíssimo, belíssimo. Ela tem participado de atividades públicas e privadas, levando a interpretação, ou seja, a acessibilidade de Libras, né, para as pessoas que não ouvem, né, as pessoas surdas. Ela tem feito esse trabalho. Mais do que isso, ela tem formado pessoas para poder realizar esse trabalho, ou seja, existem cursos promovidos pela Associação de Surdos de Muriaé. Então, é um trabalho realmente louvável. E nós temos agora, né, a mais recente de todos, que é a AMA, Associação Muriaé de Autistas, né, que trata da questão do autismo, né, e que hoje, eu vou até fazer aqui um pedido aos ouvintes que têm interesse. Hoje na Câmara Municipal, a AMA vai estar pleiteando, né, o seu reconhecimento com utilidade pública. Perfeito. E isso significa que ela passa a ser passível a receber verbas públicas para poder realizar os seus trabalhos. Então, nós temos essas 4 entidades privadas que realizam o trabalho e temos, né, do poder público, o CMDPD, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ok. E onde está localizado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência? Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um ente despersonalizado, ou seja, ele não tem uma estrutura física exclusiva para poder atender a população. O que acontece é que existem reuniões, né? Antigamente acontecia na sede do Centro Administrativo de Muriaé, hoje acontece na sede da Única, antigo SESI, recém-inaugurado, e essas reuniões acontecem ordinariamente uma vez no mês, na última quarta-feira de cada mês. Né? Então, se reúne no conselho a presidência, a diretoria e mais os conselheiros, os representantes dessas entidades e as pessoas com deficiência que têm interesse na causa, que têm interesse em promover o bem-estar da pessoa com deficiência na nossa cidade. E as reuniões são abertas? As reuniões são totalmente abertas ao público, pessoas com ou sem deficiência, pessoas que lidam com pessoas com deficiência. Inclusive, nós pedimos e incentivamos a participação da sociedade como um todo nessas reuniões, porque é com a pluralidade de ideias, é com a abertura, a democratização da palavra, é que a gente pode encontrar um caminho mais fácil e comum para poder atender essas demandas. A reunião é mensal, não é isso? A reunião ordinária é mensal, mas podem ocorrer reuniões extraordinárias que são comunicadas através dos meios oficiais de comunicação da própria Prefeitura e do CMDPD. A reunião ordinária, ela tem uma data fixa ou não? São todas as últimas quarta-feiras do mês. Ah, ok. Né? Então, ela pode variar o dia o dia objetivo, mas a regra é a última quarta-feira de cada mês. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui, pastor, que no mês de dezembro, né, em consideração aos festejos de fim de ano, a nossa reunião ordinária vai acontecer extraordinariamente no dia 14 de dezembro, às 2 horas, ali na sede da Única, no bairro Safira, no antigo SESI. Ok, perfeito. E vocês vão ficar ali reunidos sempre ou não? Ali trata-se de uma sede provisória, né? Perfeito. Uma sede provisória, e como eu disse antes, posso salientar, o Conselho ele não tem uma sede definida, ele pode se reunir em qualquer local, né? Mas, por enquanto, ele está se reunindo ali na sede da Única do nosso município. Aqui. Mas ele pode vir a ter uma sede própria? O conselho, por ser um ente despersonalizado, eu acredito ser muito difícil ele ter uma sede única. No entanto, as entidades podem e devem ter um apoio governamental para que tenha uma sede e possa realizar o seu trabalho. E essa é uma das bandeiras que nós estamos defendendo nessa gestão até 2021. Perfeito. Agora, doutor Rondinelli, quais as maiores dificuldades enfrentadas por pessoas em deficiência de modo geral? Em Muriaé tem algum fator que chama mais a atenção? Olha, pastor, a palavra-chave que a gente pode elencar aqui é respeito. Essa é a grande dificuldade que a pessoa com deficiência tem enfrentado de um modo geral, porque isso abrange todo e qualquer tipo de deficiência e todo e qualquer tipo de obstáculo. Né? A falta de conscientização, a falta de instrução, né, da população de maneira geral, para ter conhecimento daquilo que está acontecendo, ou seja, está ultrapassando o limite do direito da pessoa com deficiência ou deixando de dar a ele aquilo que lhe confere, isso é o grande diferencial que a gente precisa equalizar.
né? Mas, objetivamente, a gente tem tido um grande problema na questão de transportes e mobilidade urbana em Muriaé. É a grande reclamação que chega para a gente, né? A gente tem dificuldade de pessoas que não conseguem respeitar a vaga exclusiva para pessoa com deficiência, né? A gente tem até uma campanha no CIASDEM que já aconteceu por algumas vezes e vamos tentar reeditar, que é colocar uma cadeira de roda ali e mostrar para aquela pessoa que aquela vaga não é dele nem por um minuto, nem por um segundo, aquela vaga é exclusiva da pessoa com deficiência. Nós temos calçadas que não têm rampas, calçadas que têm obstáculos, nós temos transporte público com muito equipamento defeituoso, nós temos a impaciência, muitas vezes, de poder, né, colocar a pessoa com deficiência naquele elevador do ônibus, né, para poder conduzir. Enfim, é uma série de problemas e esse é só um daqueles dos mais graves que a gente tem sempre ouvido reclamações enquanto membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Perfeito. Todos os ônibus aqui em Muriaé têm condições de receber alguém deficiente? Não, infelizmente não. E pior, aqueles que têm, muitos deles ainda têm defeitos no seu equipamento para poder fazer esse transporte. Então, realmente, essa área está precária, né, doutor? Precisa melhorar, né? E nós pretendemos, através de um conselho forte, das associações e da mobilização das pessoas com deficiência, conseguir junto ao poder público, né, e também a empresa que é a prestadora de serviço nessa área, conseguir melhorias através do diálogo, da comunicação, mostrar para eles, né, as dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência e tentar sensibilizá-los, não apenas eles, mas também a pessoa que é transportada, que, como eu falei, não é apenas a companhia, mas as pessoas que também estão dando ônibus, às vezes estão com pressa, não conseguem entender que aquela pessoa ali, ela tem uma necessidade especial e que ela deve ser tratada com equidade, né? Colocar ela no mesmo nível de igualdade, ser transportada com a mesma qualidade que ela, enquanto passageiro do ônibus. Doutor, como o Muriaé vem tratando da causa da pessoa com deficiência? Existem programas, leis, fiscalização dos direitos da pessoa com deficiência? Muriaé tem tratado da pessoa com deficiência, né? Claro que nosso trabalho ele precisa melhorar e precisa melhorar significativamente, mas nós não podemos deixar de reconhecer que Muriaé tem a lei que cria o Conselho Municipal, por exemplo, ela é datada de 2008, Lei 3.815 de 2008. Ela cria o Conselho justamente para poder fiscalizar, trabalhar junto às políticas públicas, opinar, né, propor ideias para poder melhorar essa questão. Nós também, no ano de 2018, através da Lei 085 de 2018, lei que nós tivemos o privilégio de propor e relatar, né, que foi acolhido pelo Poder Executivo e pela Câmara dos Vereadores, uma lei que criou um fundo municipal exclusivo, né, destinado para tratar das questões da pessoa com deficiência, né? Agora a nossa luta é para que os nossos vereadores eles destinem verbas, né, para esse fundo, né? E temos as associações que têm feito esses trabalhos que eu já relatei aqui e são trabalhos que são constantes, são incansáveis. As pessoas com deficiências têm uma garra, uma fibra muito grande, né, e não têm deixado parar. Então, qualquer pessoa que tiver alguma necessidade social, que entender que precisa do acolhimento, né, através do poder público ou de qualquer uma dessas entidades, né, ela tem esse amparo, porque Muriaé tem sim se colocado de alguma maneira de ouvidos abertos para as pessoas com deficiência. O senhor vê assim de maneira promissora, né, assim, um maior apoio do poder público, enfim, né, das próprias pessoas, né, da população de uma maneira geral, ao conselho, enfim, ou em torno da causa do deficiente físico? Então, pastor, eu acredito que sim, porque nós vivemos ondas de direitos, né, por assim dizer, não querendo ser tecnicista aqui, mas ondas de direitos, e uma delas agora, que tem se colocado muito à frente da sociedade, é o direito das minorias, o respeito às minorias de uma maneira em geral. E a pessoa com deficiência, né, se enquadra perfeitamente nesse rol. O que acontece é que nós temos no país, né, segundo o censo de 2010, e esse número deve aumentar bastante, porque a época de 2010 a deficiência
afetiva, né? As pessoas que sofrem por depressão e doenças afins ainda não eram tratadas como pessoa com deficiência. No censo de 2010, no Brasil, nós tínhamos 45 milhões de pessoas. Isso dá cerca de 23,9% da população. Né? Numa cidade de Muriaé, que conta com 100 e poucos mil habitantes, nós estamos falando aí de 20 mil pessoas. Né? Então, é impossível ignorar 20 mil pessoas o tempo todo. Né? Essas pessoas precisam de representatividade, precisam de voz, e mais do que isso, elas mesmas precisam de falar. Mais uma vez, eu reitero que essas pessoas possam se dirigir, né, aos conselhos, às entidades e fazer com que esse trabalho seja mais forte. Mas é sim promissor porque as pessoas têm se conscientizado através das redes sociais, através das manifestações de pessoas que têm deficiência e que não se deixam calar, né, se manifestam, buscam, né, esses direitos. Eu acredito sim que nós temos um amanhã muito mais vistoso do que nós temos hoje. O senhor falou da depressão. A depressão, então, hoje entra nesse grupo aí também, Sim, como deficiência? Segundo o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, né, editado em 2015, né, a depressão e doenças consideradas doenças da alma, né, ela também hoje ela é incluída, né, como uma doença incapacitante, portanto, uma deficiência. Bom, e seria então a depressão a maior deficiência ou não? Ainda não tem os dados concretos, tá, né? Porque nós não tivemos censo novo, né? Nós estamos aguardando o resultado do censo, né, pós-2010, ou seja, nós estamos em 2019, mas já estamos, né, coordenando junto com alguns outros pesquisadores dentro da cidade de Muriaé qual que tem sido o alcance desse problema, né, na nossa cidade. Doutor Rondinelli, ao se deparar com algum desrespeito à pessoa com deficiência, o que se deve fazer, hein? Olha, o que se deve fazer é não se calar, é não permitir com que aquilo aconteça sem que nenhuma providência seja tomada, né? Isso pode ser feito através dos meios oficiais de comunicação do Estado, Polícia, Ministério Público, né, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, ao qual o Conselho está ligado, ao próprio Conselho, às associações, né, e todo meio de comunicação que a pessoa entender compatível para poder se fazer valer. Né? O que a pessoa não pode definitivamente é se calar em frente a um desrespeito, né, a algum direito da pessoa com deficiência. O conselho não deve ser procurado, no caso, para alguma denúncia? Não, pelo contrário, o conselho deve ser procurado. Tá. Né? O conselho está reestruturando seus canais de comunicação, né, que basicamente vai trabalhar com as redes sociais, que é o meio mais democrático que temos hoje, né, porque nós podemos, através das redes sociais, né, receber as denúncias por áudio, por vídeo e por foto, né, o que pode comprovar, né, aquilo que está sendo feito, e o conselho ele tem o poder-dever, né, foi conferido a nós, através do legislador, o poder-dever de procurar as autoridades em caso de alguma dessas violações. Já então, chegaram algumas denúncias para vocês lá? Sim, o que é mais frequente, doutor? A questão do trânsito é a questão mais frequente. A questão de mobilidade urbana, né? Poste no meio da calçada que impede o cadeirante de poder passar, é carro que não respeita a rampa de acesso da pessoa com deficiente, são prédios que não tem banheiros adaptados, prédios, inclusive prédios públicos que às vezes não tem banheiro adaptado para pessoa com deficiência, enfim. Essa é uma das grandes limitações, mas a maior delas trata-se do respeito mesmo. Essa realmente é uma coisa que choca, às vezes até entristece a gente quando ouve, porque a gente não consegue conceber a ideia de um ser humano conseguir tratar o outro de uma forma, como é que eu posso dizer assim, de uma forma pejorativa, né, denegrindo, por causa de uma condição que ela não tem condições de alterar, né? Ela tem que se superar a cada dia e ainda tem que superar esse tipo de tratamento. Essa realmente é muito, muito complicada. Perfeito. Doutor, muito boa essa entrevista. Eu vou deixar o espaço aberto para suas considerações finais, fique à vontade. Né, inclusive, se o senhor puder divulgar o telefone aí do conselho, né, se tiver o telefone para poder passar, por caso alguém de repente tenha alguma denúncia a fazer. Né? Perfeitamente. O conselho, repetindo, o conselho ele não tem uma sede, portanto ele não tem um telefone exclusivo para ele. Tá. O que nós temos por enquanto são as redes sociais. Nós temos o Facebook, né? Nós temos a nossa página no Facebook, temos a nossa página, nosso perfil no Instagram, né?
E em breve nós teremos um número de WhatsApp para poder coordenar, né, todo esse trabalho para poder receber essas denúncias, né? E quanto às considerações finais, eu quero agradecer muito a oportunidade. Hoje é um dia muito importante para nós, né? Hoje gostaria de convidar as pessoas para estarem na Câmara Municipal hoje, onde haverá uma mobilização em prol da AMA para que ela receba o título, né, de entidade de utilidade pública. Quero agradecer ao meu irmão Israel, e é irmão mesmo, não é apenas um chavão, ao nosso querido Abraão, que veio comigo aqui, né? Agradecer a oportunidade e gostaria de estar mais vezes aqui nos estúdios da Rádio Mais Vida para poder mostrar os avanços, né, dos trabalhos que têm sido feitos e realizados, né, tanto pelas entidades privadas que têm feito isso por esforço próprio, quanto com o poder público que tem feito isso através do Conselho Municipal. Ok, os nossos microfones ficam sempre à disposição, tendo alguma novidade, precisando esclarecer algo, estamos aqui à disposição. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Ok, nós conversamos com o Dr. Rondinelli Silva, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência na cidade de Muriaé, falando hoje, né, especificamente sobre o Conselho e sobre essa data tão importante, né, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Agora são 10h33, 10h33. Você continua ligado aqui conosco na Mais Vida FM. Esse amor, 102,3.